nas trevas. Sim, pessoal, nas trevas é o pior lugar para qualquer pessoa estar. Então, ninguém pode continuar nas trevas. É preciso sair dela, escapar, sair fora mesmo e voltar para a luz, porque a verdadeira luz que vinda ao mundo e ilumina todo homem é o Senhor Jesus. Ele sim é a luz que pode dissipar todas as trevas que possam estar envolvendo a sua vida hoje. Então, é necessário que as pessoas entendam isso, porque trevas é um lugar ruim, é um lugar de escuridão, é um lugar onde você não enxerga nada. Isso impede você de viver, de caminhar, de pensar. É uma escravidão estar nas trevas. Então, cada pessoa hoje que está nessa condição, ela pode sim escapar das trevas por meio do Senhor Jesus. Ele é o único que pode fazer isso, e mais ninguém. Então, eu espero que as pessoas hoje entendam isso de uma vez por todas, porque ninguém pode viver nas trevas. Não. O ser humano, uma pessoa comum e normal como eu e você, deve viver na luz para conseguir enxergar tudo, para conseguir andar, para conseguir viver, para conseguir fazer tudo o que for necessário. Então, é preciso estar na luz, é preciso estar em Cristo Jesus. Ele é a luz da vida que a humanidade precisa. A humanidade não precisa estar nas trevas. Trevas é algo errado. Trevas não é algo próprio para nenhum ser humano que seja vivo hoje no século XXI. As pessoas têm que entender isso hoje. Então, é sobre isso que eu vou falar. Para tentar conscientizar as pessoas para que elas saiam das trevas e venham para a luz. Venham para Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus as iluminará completamente. Então, é isso que tem que acontecer. As pessoas têm que despertar. É a hora de acordar, é a hora de abrir os olhos para a realidade da luz que é o próprio Senhor Jesus em si. Então, eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre essa questão para que hoje possamos chegar à conclusão de que o melhor a ser feito pelas pessoas é estar na luz. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, versículo 35, onde está escrito assim, ó: repara, pois, que a luz que há em ti não sejam trevas. Então, a luz que está em uma pessoa não pode ser trevas. Se for trevas, ela está em algo errado. Então, a luz que está nela tem que ser luz, tem que iluminar o corpo, a alma e a vida dessa, o corpo, a alma e o espírito dessa pessoa tem que ser iluminado pela luz. Não pode existir nela treva alguma. Então, os olhos de qualquer pessoa são a lâmpada do corpo de cada pessoa. Então, se os olhos dela forem bons, todo o corpo dela será iluminado. Mas se forem maus, se os desígnios das pessoas forem maus, todo o corpo da pessoa ficará em trevas. É aí que está o grande erro, que ninguém pode continuar nele. Então é preciso reparar sim
para que a pessoa perceba que a luz que nela existe seja a luz mesmo, e não trevas. Trevas é algo errado. E ninguém pode conviver de forma errada nas trevas. É isso que as pessoas têm que entender hoje. Então agora eu vou ler o próximo texto aqui, que está no Evangelho segundo João, capítulo 8. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12. Deixa eu achar aqui. Evangelho segundo João, Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12. Olha o que o Senhor Jesus disse. Está escrito assim, ó. De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, o Senhor Jesus deixa bem claro e muito evidente para qualquer pessoa hoje que esteja viva no século XXI, de que Ele é a luz do mundo. E quem o seguir, qualquer pessoa hoje no século XXI que seguir o Senhor Jesus, não andará nas trevas. Porque ele sabe que andar nas trevas, para qualquer ser humano, é algo muito mal. É algo que não pode acontecer em tempo algum. Então, ele diz aqui, ó, quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. É isso que as pessoas têm que ter hoje, a luz da vida. E a luz da vida é o próprio Senhor Jesus, porque Ele é a luz do mundo. Então, ter a luz da vida é ter o próprio Senhor Jesus em si, iluminando o corpo, a alma e a vida da pessoa para sempre. Assim ela não andará mais em trevas, porque ela terá sim a luz da vida. É isso que a humanidade precisa, ter essa luz da vida em si, individualmente falando. Então eu espero que as pessoas hoje que ainda estão andando em trevas possam começar a seguir o Senhor Jesus. Porque quem o segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Agora eu vou ler o próximo texto aqui que está na Epístola de Paulo aos Romanos. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 12. Está escrito assim, ó. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Então, a humanidade hoje tem que deixar as obras das trevas, sim, porque são obras más, são obras perversas, são obras malignas, são obras que só prejudicam a humanidade de forma geral. Então, as pessoas hoje têm que deixar sim as obras das trevas e se revestir das armas da luz. Esse tem que ser o objetivo da humanidade. Se revestir das armas da luz. Porque quando elas se revestirem das armas da luz, elas vão conseguir dissipar todas as trevas que existem, inclusive em suas próprias vidas. Então, isso tem que acontecer. O texto diz assim, ó, vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. As obras das trevas não compensam para ninguém, não trazem nenhum bom resultado. Pelo contrário, só trazem prejuízos, só trazem coisas ruins,
coisas que são inconvenientes, coisas sujas, coisas ocultas, digamos assim. Então, é preciso entender isso hoje. A humanidade precisa entender que ela tem que deixar as obras das trevas e se revestir das armas da luz. Esse tem que ser o objetivo de todo ser humano consciente. E eu espero que isso aconteça. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 14. Está escrito assim, ó. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Então, que comunhão pode existir entre a luz e as trevas? Nenhuma, porque a luz é algo totalmente oposto às trevas, e as trevas são algo totalmente oposto à luz. As duas não combinam em nada. Não pode haver uma unidade, uma comunhão. As duas não podem coexistir juntas em tempo algum. Então, as pessoas precisam entender isso. As pessoas precisam entender que não tem como existir nenhuma comunhão da luz com as trevas. Então, as pessoas hoje têm que entender que elas têm que estar na luz e nunca mais se envolverem com as obras das trevas. Elas têm que praticar as obras da luz. Isso é importante, isso é sério, isso é saudável, é sensato. É isso que as pessoas têm que entender. Principalmente no século XXI, hoje. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. Porque discernir entre luz e trevas é fácil. Porque a luz ilumina, traz claridade, faz você enxergar tudo. Mas as trevas não deixam você enxergar nada, você não consegue andar. Nem para um lado, nem para o outro, você fica parado, perdido. Isso é algo mal para qualquer pessoa. Mas algo que é bom é estar na luz. Na luz você pode enxergar tudo que estiver ao seu redor e se desviar das coisas erradas e praticar apenas as coisas boas. Isso é algo muito bom para qualquer ser humano que esteja vivo hoje no século XXI. Essa é a melhor realidade. Estar na luz, ter comunhão com a luz. Isso é importante. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Onde está escrito assim, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, muitas pessoas, durante muito tempo, estavam presas no império das trevas. Essa era a condição delas. Mas um dia tudo mudou, quando o próprio Deus libertou essas pessoas do império das trevas. Como está escrito aqui claramente, ó. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, quando as pessoas foram libertadas do império das trevas e foram transportadas para o reino do Filho do seu amor, elas começaram a ter luz em suas vidas. Elas foram iluminadas.
A vida delas foi foram iluminadas. E elas agora estão na luz, estão em liberdade. Elas estão em liberdade na luz que está no reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, isso são coisas que acontecem apenas com aqueles que foram libertos do império das trevas. Elas passam a ter redenção e a remissão dos pecados, coisas que nas trevas antes, onde elas estavam presas, elas não tinham isso, em tempo algum. Mas agora elas têm. Isso acontece com toda pessoa que é liberta do império das trevas. Então, quando essa pessoa é liberta do império das trevas, ela passa a viver no reino do Filho do seu amor, no qual, onde ela vai ter a redenção e a remissão dos pecados. Isso acontece quando ela é iluminada pela luz, que é o próprio Senhor Jesus. Então, a realidade dela mudou totalmente. Então, quando a realidade de uma pessoa muda dessa forma, só resta a ela agradecer e louvar a Deus que a libertou do império das trevas. Isso pode acontecer com qualquer pessoa hoje no século XXI. Basta apenas ela se arrepender e se converter a Cristo Jesus, que assim acontecerá mesmo. Esse texto demonstra isso claramente. E agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Vamos ler aqui. Está escrito assim, ó. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Então, todo aquele que está em Cristo hoje, ele não é mais da noite e nem das trevas. Ele agora é filho da luz e filho do dia também. Então, toda a vida dele está iluminada. Ele é filho do dia, onde tudo está às claras, ele pode ver tudo com seus próprios olhos. Mas as trevas impedem você de enxergar. Por isso você não pode ser mais da noite, nem das trevas, porque a noite e as trevas impedem você de enxergar. Elas não deixam você ter liberdade para ir e vir, para andar, para viver. Você fica preso na noite e nas trevas. Então, o melhor a se fazer é crer em Cristo Jesus, para que assim você seja um filho da luz e um filho do dia também. Isso é importante. A humanidade hoje tem que entender dessa forma. Essa é a compreensão certa. Essa é a palavra certa para as pessoas hoje. Porque muitas pessoas hoje estão na condição de serem filhos da noite e das trevas. Então isso tem que acabar. E a melhor maneira de se acabar é crendo em Cristo Jesus. É se convertendo a Ele. Para que Ele, em você, seja a luz que vai te iluminar pelo resto de sua vida. Isso é importante de se entender hoje. E agora eu vou ler aqui o próximo texto que está na primeira epístola de João. Primeira epístola de João, capítulo 1, versículo 6. Está escrito assim, ó. Se dissermos que não temos cometido, se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então,
aquela pessoa que diz que mantém comunhão com Deus, ela tem que andar na luz. Ela não pode dizer que tem comunhão com Deus e andar nas trevas. Esse é o procedimento errado. O procedimento correto é dizer que mantém comunhão com Deus e andar na luz. Esse é o procedimento correto, que as pessoas têm que entender hoje. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos. Essa pessoa é mentirosa mesmo e não pratica a verdade em tempo algum, porque ela se afastou da verdade. Toda pessoa que diz que mantém comunhão com Deus e anda nas trevas, ela está mentindo e não está praticando a verdade. Então, ninguém pode fazer isso. Ninguém pode ser hipócrita a esse ponto. Não. Quando estamos em Deus, que é luz, não existe espaço para hipocrisia. Não existe espaço para mentira. O que tem que existir é verdade, é sinceridade. Então, isso é importante de se entender hoje. Porque por meio de Deus, a pessoa ela é iluminada. Porque o próprio Deus faz isso acontecer na vida dela. Através, é claro, do Senhor Jesus. Isso já está bem claro em muitos textos que existem nas Escrituras, para que ninguém hoje possa se enganar a esse respeito. Porque quem está enganado é quem ainda está nas trevas. Então, estar nas trevas é algo muito perigoso. É algo gravíssimo, é algo que a humanidade não pode continuar nessa condição, não pode continuar vivendo assim. Então existe uma saída para essa pessoa, existe uma alternativa, um caminho. O caminho é o próprio Senhor Jesus. E quem crer no Senhor Jesus terá em si a luz da vida. E eu espero que isso aconteça com cada pessoa hoje. Agora eu vou ler aqui o último texto que está na primeira epístola de João também, agora no capítulo 2, versículo 9. Vamos ler aqui, ó. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Então, na luz não pode existir hipocrisia. Não. Porque o texto é bem claro, ó. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Então, se isso acontece, se alguém diz que está na luz e odeia a seu irmão, ele não está procedendo corretamente de acordo com o que deveria ser pelo fato de ele estar na luz. Ele está procedendo errado. Ele ainda está nas trevas. Ele está com sentimentos obscurecidos, falsos, hipócritas. Tudo isso decorre da pessoa ainda estar nas trevas. Ela ainda não teve em si uma conversão sincera, digamos assim. Ela não está na luz com interesse de coração. Então, é preciso seriedade. Se você está na luz, você tem que pensar, falar e praticar coisas que façam jus ao fato de você estar na luz.
Então não pode existir hipocrisia de sua parte se você está na luz. Tem que existir verdade, sinceridade de sua parte. Você tem que dizer que ama ao seu irmão de verdade mesmo. Porque se acontecer o contrário disso, isso significa que você ainda está nas trevas. Isso é um perigo espiritual gravíssimo que as pessoas não podem cometer em tempo algum. Então, o melhor a ser feito é viver na luz mesmo, com verdade, com sinceridade, para que assim você possa dizer para o seu irmão que ama a ele mesmo sinceramente. Esse é o procedimento correto. Então o texto aqui é bem claro. Ó. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Então, é preciso sair das trevas. Ninguém mais pode continuar nas trevas. Onde você tem que estar é na luz. Isso sim é importante, é sério, é decisivo para a sua vida. Quando você estiver na luz, você tem que praticar as coisas de acordo com a luz. Essa é a verdade que as pessoas têm que viver dia após dia. Então, eu espero que essas palavras possam ser úteis para algumas pessoas. Porque muitas pessoas precisam ouvir essas coisas. Porque quando elas ouvem essas palavras e elas chegam à conclusão de que devem sim deixar as trevas e se revestir da luz e crer em Cristo Jesus, elas passarão a viver na luz. Elas não andarão mais em trevas, mas terão em si a luz da vida. Isso está garantido. Então, eu espero que as pessoas hoje entendam essa mensagem. Trevas é algo muito mal. É algo que ninguém pode estar nessa condição. Só que, infelizmente, muitos hoje estão. Mas essa é a oportunidade, a chance de escapar, de fugir das trevas. Sair fora. As trevas não vão deixar você viver. Quem vai deixar você viver é Cristo Jesus. Quando Ele iluminar a sua vida. Quando você crer nele de coração e passar a viver nele, Ele próprio será em você a luz da vida. Você terá essa luz da vida para sempre. Então, dessa forma, o seu corpo, alma e espírito estarão totalmente iluminados para você conseguir enxergar com seus olhos a realidade. E a realidade mostra para você e para qualquer pessoa que a melhor decisão é se converter, ou melhor, é se arrepender e se converter a Cristo Jesus hoje, para que assim você saia das trevas e viva na maravilhosa luz que é o próprio Senhor Jesus. Então, as pessoas têm que entender isso hoje. Chega de trevas, chega de noite, chega de escravidão, chega do império das trevas te prender. Existe uma liberdade. Existe redenção e remissão dos pecados em Cristo Jesus. É isso que espera a humanidade se ela hoje crer em Cristo Jesus. Então, eu espero que as pessoas entendam isso. Porque é simples demais. Foi uma mensagem simples para que a compreensão seja simples. E quando alguém compreende isso, ela entende na hora o que deve ser feito. E o melhor a ser feito nesse momento, nesse caso, para você mesmo, é se arrepender e se converter a Cristo Jesus hoje. Para que assim a sua vida para sempre esteja na luz.
esteja em Cristo Jesus. Então eu espero que essa mensagem possa ajudar a sua vida hoje, em nome do Senhor Jesus. Amém.